tática ganha esse jogo? Será que a tática, ali fazer alguma coisa? Ajuda, né? Mas o Choque Rei, quando a gente vê uma matéria dessas, né? Tomás Mazzoni foi de uma felicidade impressionante quando ele coloca Choque Rei, que o Crespo, Choque do Rei. Mas é realmente muito bacana, porque a história, né, dos times está muito ligada a isso. O São Paulo, obviamente, começou pequeno, já tinha o Corinthians e Palmeiras, que eram muito fortes. E aí o São Paulo começa a crescer, com o Leandro da Silva e tal. E no período que acontece a guerra, o São Paulo, através da direção da época, pressionou muito para que o Palmeiras cedesse o espaço dele. O terreno que era do Palestra Itália, porque o Brasil estava em guerra contra a Itália. Como pressionaram depois para pegar o campo do Germânia, que hoje é o campo da Portuguesa. E aí isso estava para acontecer, e naquela semana era uma decisão entre São Paulo e Palestra Itália. E aí o Palmeiras rapidamente muda o estatuto, passa a chamar Palmeiras, então já não tinha mais nenhum motivo para tomar o campo, e estreia, o primeiro jogo do Palmeiras foi a final do Campeonato Paulista. E eles deram um vareio do São Paulo, que o São Paulo nem terminou o jogo. Então o Palmeiras é um time que nasceu campeão. O primeiro jogo do Palmeiras foi campeão. Por isso que aquela passarela lá perto do clube chama-se Arrancada Heróica de 42. Tem todo esse envolvimento. Ah, que legal. E aí, os jogos espetaculares dali para frente, né? O São Paulo viraria um dos grandes também, o Trio de Ferro, e aí vem essa história maravilhosa. E por si só, o clássico de amanhã, ele já tem toda essa grandeza que o Flávio muito bem desenhou para vocês. Então, o que a gente pode esperar? A Michele perguntou, tática pode resolver? Claro que pode. Tática, ajuda, reza e jejum. Né? Ainda muito mais. Agora, num jogo desse tamanho, são muitos ingredientes, né? Por exemplo, o nosso bolão aqui interno, eu estou esperando as notícias finais aí de São Paulo e Palmeiras para fazer a minha aposta, para ver quem é que vai jogar, porque a individualidade também pode pesar muito. Né? Você pode pegar, um dia, de repente joga o Luciano está inspirado, volta para o time, decide o jogo. Então, são detalhes. Agora, eu entendo que é um pequeno aperitivo para o confronto de Libertadores, mas entendo também que será um jogo bem diferente dos dois que nós teremos pela Libertadores. Acho que são situações diferentes. Então vamos começar a atualizar as notícias do Choque Rei com o time da casa. Alexandre Silvestre, ao vivo da Academia de Futebol, chegando para falar dessa disparidade enorme entre as equipes nesse momento, né, Silvestre? Boa noite. Verdade, boa noite. Que frio, Michele. 9 graus aqui na Zona Oeste de São Paulo. Meu óculos está embaçando com a condensação, mas vamos embora, porque amanhã tem esse clássico importante. O Palmeiras, que perdeu a final do Campeonato Paulista 2 meses atrás para o São Paulo, vivia um outro momento, tinha outras prioridades. O São Paulo estava jogando a vida naquela decisão, se deu bem, mas de lá para cá muita coisa mudou. O Palmeiras, por exemplo, que jogava no 3-5-2, linha de 3 na defesa, hoje atua no 4-4-2, com uma linha tradicional, 2 laterais, 2 zagueiros, tem 2 meias. Na criação das jogadas, o Scarpa e o Veiga. O São Paulo, se por um lado segue vivo na Copa do Brasil, coisa que não aconteceu para o Palmeiras, que foi eliminado pelo CRB, está muito mal no Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento, Palmeiras na liderança. Então, vou abrir a minha telinha aqui, vocês abrem a nossa por aí, por favor, porque o Palmeiras no comparativo, além de ser líder do Campeonato Brasileiro, isolado, 31 pontos, 10 vitórias em 13 rodadas, enquanto o São Paulo está lá na zona do rebaixamento, é o 17º, tem 20 pontos a menos do que o Palmeiras e só venceu até agora 2 vezes. Vamos virar a página, Michele, porque tem mais um comparativo aqui, que é justamente o número de vitórias consecutivas do Palmeiras. O Palmeiras vem de 7 triunfos no Brasileirão, 7 vitórias seguidas. Se a gente contar as 2 ainda das oitavas da Libertadores, são 9 jogos de vitórias consecutivas, enquanto o São Paulo vem de 2 derrotas. Perdeu para o Flamengo, tomou de 5 no Maraca e perdeu em casa pro Fortaleza por 1-0. Esse é o comparativo dos 2 times. Daqui a pouquinho eu volto com a possível escalação do Palmeiras, que deve ter perto da força máxima disponível para o Abel Ferreira, querida.
Obrigada, Alexandre Silvestre. E agora, todo esse retrospecto? Não, o Palmeiras ele tem todas as credenciais para ganhar o jogo. Ele tá Se o São bem Paulo melhor, ganhar, aí, Mas dá uma moral. Essas coisas são por isso que estamos falando do maior esporte do mundo, né? Que onde é possível acontecer uma situação dessa. Mas os números que o Silvestre mostram como está o Palmeiras nesse momento. E detalhe, né? O Palmeiras tem força máxima. Não tivesse força máxima, o que ele tem em mãos já é ótimo. E ele tem força máxima. Quero saber o São Paulo. Eu já sei, ontem eu estive lá, né? Eu já sei um pouco, pelo menos, que a coisa não está muito boa. Não tem força máxima, mas o Zé Paz deve estar aí com as informações, né? Bora então com o lado visitante desse choque rei. José Paz também está lá na região da Barra Funda com as informações do São Paulo, que não sabe onde colocar tanto jogador machucado, hein, Zé? Não dá para jogar para outro lado do muro? Boa noite para você. Boa noite, Mi, tudo em paz? Um beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente levantou um dado aí, no mínimo inusitado pro torcedor São Paulino. Não vai gostar nada. Porque o São Paulo tem mais jogadores lesionados nesse Campeonato Brasileiro do que gols marcados na competição. São 11 jogadores machucados e apenas 9 gols marcados no Brasileirão de 2021. Então, tela na tela para vocês acompanharem aí quem são esses 11 lesionados do São Paulo durante a campanha no Campeonato Brasileiro até aqui. Olha só, Arboleda, Miranda, Diego Costa, Léo, Bruno Alves, Luan, William, Benítez, Rigoni, Éder e Luciano. Lembrando que o Daniel Alves não aparece nessa lista porque ele se machucou antes do Campeonato Brasileiro. Agora, a notícia de hoje, Michele, envolve quem? Dario Benedetto, atacante argentino de 31 anos. São Paulo desistiu oficialmente da contratação deste jogador. Os empresários do Benedetto pediram muito dinheiro, pediram uma comissão muito alta para trazer o jogador aqui para o Tricolor. E o São Paulo, nesse momento, não pode fazer nenhuma loucura financeira. Então, com os pezinhos no chão, o São Paulo desistiu da negociação. Entre o São Paulo e o Olympique de Marselha, lá da França, estava tudo certo. O Olympique de Marselha, que hoje detém os direitos do Benedetto. O Olympique ia pagar, inclusive, parte dos salários do Benedetto. Mas, enfim, a negociação não vai mais acontecer. O Benedetto fica na França, não vem para o São Paulo. E agora o Crespo vai ter que se virar com o que tem. Daqui a pouquinho eu volto para a gente trazer um provável São Paulo que tem muitos desfalques para esse choque rei de amanhã no Morumbi. Volto contigo, Mi. José Paz, e agora sem o Benedetto? Ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O São Paulo está de parabéns. Não pode estourar orçamento, não. Senão faz o que o Leco fazia. Ainda mais pelo Benedetto. Não, seja para não, ainda mais pelo Benedetto. Quando era o Calério, foi a mesma postura. Lembra que eu falei aqui? Claro. Eu falei com a Raposa Felpuda, ela disse, olha, nós temos o nosso limite, passamos o limite pro pessoal do jogador. Se eles aceitarem, ótimo, será muito bem-vindo. Caso do Calério, caso do Benedetto. São Paulo não vai estourar orçamento para trazer ninguém. Tá correto. Aí você vai dizer, pô, meu time tá nessa draga? Tá nessa draga porque aí errou com o negócio da programação do Campeonato Paulista, que impediu que o time tivesse pré-temporada e agora tem um monte de jogador estourado. Então são coisas diferentes. Com relação a essas contratações, São Paulo está agindo certinho. Tem o limite a ser pago e se não dá para fazer, não faz, acabou. E acrescente a isso o Marquinhos, que chegou agora, né? Se fala muito bem desse garoto, que é lá de Cotia. Ele, quando entrou, deu conta do recado. Claro. Entrou em jogo complicado, então se aposta nele. Né? A véspera de um clássico do tamanho do Palmeiras e São Paulo, que já é importante por si só, fosse um amistoso, mas é um jogo extremamente importante do líder e do São Paulo, que tenta fugir da zona de rebaixamento. Então tem que focar no jogo, que a gente já sabe, e o Zé vai confirmar depois, já foi anunciado inclusive ontem, sem o Benítez, esse é um dos desfalques. São Paulo tem seríssimos problemas para ficar perdendo tempo com o Benedetto, né? Muito bem, sem Arboleda, né? Sem Arboleda também. Por um bom tempo. Bom, seguinte, eu já tô me preparando para dar uma viajadinha em breve.